Meu próprio filho tentou acabar comigo com uma caixa de bombons envenenados. E eu, sem saber, salvei minha vida fazendo minha nora e meus netos ficarem com ciúmes. Quando ele me ligou perguntando se eu tinha comido os chocolates, eu disse que não, que tinha dado tudo para Luana e as crianças. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Então, ele gritou como um homem desesperado, dizendo: "Você fez o quê?" Naquele momento, eu não entendi por que Tiago estava tão alterado. Achei que ele estava com raiva, porque eu tinha dado o presente dele para outras pessoas. Como eu fui ingênua. Por favor, digam a cidade de vocês aqui nos comentários. Cliquem em se inscrever e preparem-se para a história de hoje. Vamos começar. Meu nome é Dalva. Tenho 69 anos. Por 40 anos, sacrifiquei tudo pelo meu filho, Tiago. Tudo. Minha juventude, meus sonhos, minhas economias. Eu adotei ele quando ele tinha apenas 2 anos, depois que os pais biológicos morreram num acidente de carro. Dei a ele meu sobrenome, meu amor incondicional, minha vida inteira. Mas naquele dia, o dia do meu aniversário de 69 anos, tudo mudou. Aquela caixa de chocolates artesanais que chegou na minha porta parecia um presente lindo de um filho grato. Os chocolates eram finos, caros. Vieram numa caixa elegante com um cartão que dizia para a melhor mãe do mundo: "Com amor, Tiago." Fiquei tão tocada. Fazia meses que eu não recebia nenhum gesto de carinho dele. Desde que ele se casou com Luana, tudo mudou. Ela chegou como uma tempestade nas nossas vidas, enchendo a cabeça do meu filho com veneno contra mim. "Sua mãe é muito intrometida", ela dizia. "Você já é bem grandinho para ela ficar cuidando de você." Ela sussurrava no ouvido dele. E Tiago, o meu Tiago, o menino que criei com tanto amor, começou a mudar. Pouco a pouco, ele se afastou. As visitas ficaram mais raras, as ligações mais frias, os abraços mais distantes. Mas eu continuei tendo esperança. Continuei acreditando que meu filho voltaria a ser a pessoa que era antes. Naquela manhã, quando os chocolates chegaram, achei que finalmente tinha acontecido, que meu filho tinha lembrado o quanto me amava, que Luana não tinha conseguido destruir completamente o laço que construímos por tantos anos. Os chocolates pareciam deliciosos. Eram de uma marca exclusiva, daquelas que custam o olho da cara. Cada pedaço era uma obra de arte, decorado com detalhes dourados e formas perfeitas. Mas eu sempre fui assim, sempre pensando nos outros antes de mim mesma. Esses chocolates são chiques demais só para mim, pensei. Luana e as crianças vão aproveitar muito mais. Os pequenos sempre foram meu ponto fraco. Apesar de todo o desprezo que a mãe deles mostrava por mim, eu adorava aquelas crianças. Eram meus netos, a extensão do meu Tiago, a única coisa pura que restava naquele relacionamento tóxico. Então, peguei a caixa, embrulhei com cuidado novamente e fui para a casa de Tiago, que ficava a uma curta distância de carro da minha casa, aqui em Atibaia, no interior de São Paulo. Quando bati na porta, foi Luana quem abriu. Como sempre, ela me recebeu com aquele sorriso falso que eu odiava tanto. Aquele sorriso que não chegava aos olhos, que gritava desprezo mesmo que os lábios tentassem fingir educação. "Oi, Dalva", disse ela com aquele tom de superioridade que usava comigo. "O que traz você aqui?" Entreguei a caixa de chocolates e expliquei que eram de Tiago para mim, mas que eu queria dividir com ela e com as crianças. Por um momento, vi algo estranho nos olhos dela, tipo surpresa, mas não do tipo bom. Parecia mais medo, confusão. Mas ela rapidamente recompôs a expressão e pegou a caixa. "Que gesto bonito de Tiago", murmurou ela. "As crianças vão adorar." Ela não me convidou para entrar. Ela nunca convidava. Sempre arrumava uma desculpa para me manter no portão, como se eu fosse uma vendedora ambulante e não a avó dos filhos dela. Dessa vez, disse que as crianças estavam dormindo, que tinha sido um dia longo, que talvez outro dia fosse melhor. Voltei para casa com o coração meio apertado, mas também com uma certa satisfação. Eu tinha feito algo bom. Tinha compartilhado a alegria do presente do meu filho com a família dele. Naquela noite, fui para a cama pensando que talvez, só talvez, aquele gesto ajudasse a melhorar o clima entre Luana e eu. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era Tiago. A voz dele soava estranha, tensa. "Mãe", disse ele. "E os chocolates? Estavam bons?" A pergunta me pegou de surpresa.
Era raro ele estar tão interessado em saber se eu tinha gostado de um presente. Geralmente, depois de me dar algo, ele parecia esquecer completamente do assunto. Ah, Tiago, respondi com sinceridade. Eu dei para Luana e as crianças. Você sabe o quanto eles amam doce. O silêncio que veio em seguida foi aterrorizante. Foi como se o mundo tivesse parado. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo enquanto esperava a resposta dele. Então ele explodiu. Você fez o quê? Gritou ele com uma fúria que eu nunca tinha ouvido na voz dele. Eu dei para Luana e para as crianças? Você ficou louca? A voz dele tremia de um jeito que me assustou. Não era só raiva. Era pânico puro. Tiago, eu não estou entendendo, eu disse, tentando manter a calma. Achei que você ficaria feliz por eu ter dividido seu presente com sua família. Mas ele continuou gritando, cada vez mais desesperado. Ele me perguntou várias vezes se eu tinha certeza de que não tinha comido nenhum bombom, se eu tinha dado a caixa inteira, se as crianças já tinham comido. As perguntas dele eram tão específicas, tão urgentes, que comecei a desconfiar. Por que ele se importava tanto que eu não tivesse provado os chocolates? Por que ele parecia aliviado por eu não ter comido, mas desesperado por eu ter dado para a própria família dele? Ele desligou na minha cara depois de gritar que eu era uma idiota, que eu tinha estragado tudo. Fiquei com o telefone na mão, tremendo, sem entender o que tinha acontecido. Mas algo dentro de mim, um instinto materno que desenvolvi ao longo de anos cuidando e protegendo, me disse que algo estava terrivelmente errado. Naquela tarde, Luana me ligou. A voz dela soava diferente, preocupada. Dalva, disse ela. As crianças passaram mal depois de comer os chocolates. Tivemos que correr com elas para o hospital. Meu sangue gelou. O que aconteceu com elas? Perguntei com o coração na boca. Os médicos dizem que foi intoxicação alimentar grave, respondeu ela. Mas é estranho. Os chocolates tinham um cheiro meio químico quando abrimos, mas as crianças já tinham comido vários antes de a gente perceber. Meu mundo começou a desmoronar. Os chocolates que meu filho tinha me enviado, os chocolates que eu tinha dado com tanto amor, tinham deixado meus netos doentes. Mas havia algo mais. Na voz de Luana, percebi algo que me fez tremer. Era medo, sim, mas também compreensão, como se a ficha dela tivesse finalmente caído sobre algo que estava acontecendo bem debaixo do nariz dela. Naquela noite, não consegui pregar o olho. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente com uma clareza aterrorizante. A reação de Tiago quando soube que eu tinha passado os chocolates para frente, o desespero dele ao saber que eu não tinha comido, o alívio misturado com pânico, as perguntas específicas sobre se eu tinha provado nem que fosse um pedacinho. E então, como um raio na escuridão, a verdade me atingiu com toda a força. Meu filho, meu próprio filho, a quem criei e amei incondicionalmente, tinha tentado me envenenar. Os dias seguintes foram um pesadelo. As crianças se recuperaram, graças a Deus, mas o veneno tinha deixado sua marca. Luana me confessou que os médicos tinham encontrado traços de arsênico no organismo delas. Arsênico, uma palavra que eu só ouvia em novela ou filme de mistério. Agora fazia parte da minha realidade mais horrível. Minha nora, pela primeira vez em anos, falou comigo sem aquela máscara de desprezo. A voz dela tremia quando me disse que achava que aqueles chocolates não eram para a gente dividir. Acho que eram especificamente para você. As palavras dela confirmaram o que meu coração já sabia, mas minha mente se recusava a aceitar. Tiago tinha desaparecido. Não atendia o celular. Não respondia mensagem no WhatsApp. Quando Luana foi procurar ele no trabalho, num escritório de contabilidade na Avenida Paulista, disseram que ele tinha pedido uma licença de emergência. Ele tinha fugido como o covarde que era, deixando a esposa e os filhos sofrerem as consequências do plano diabólico dele. Mas eu conhecia meu filho. Eu sabia onde encontrar ele. Sabia que quando ele se sentia encurralado, sempre corria para o mesmo lugar, a casa da tia dele, Neide, minha irmã mais nova. Ela sempre teve um fraco por Tiago, sempre passando a mão na cabeça dele, protegendo ele das consequências das burradas que ele fazia. Peguei meu carro e dirigi até a casa de Neide com as mãos tremendo no volante. 40 anos de amor incondicional. 40 anos de sacrifícios, 40 anos dando tudo o que eu tinha.
E foi isso que recebi em troca. Um filho que queria me ver morta. Quando bati na porta, Neide abriu com uma cara de culpa. Dalva, murmurou ela. Eu não sabia que você vinha, mas já vi o carro de Tiago estacionado na esquina. Eu sei que ele está aqui, eu disse com uma voz que nem parecia a minha. Tiago apareceu atrás dela, parecendo uma assombração. O rosto dele estava abatido, os olhos fundos, mas o que mais me chocou foi a expressão na cara dele. Não tinha remorso, não tinha culpa, tinha apenas ressentimento, como se eu fosse a culpada de todo aquele desastre. Por quê? Foi a única coisa que consegui perguntar. Por que você queria me matar? Minha voz falhou nessa última palavra. Me matar. Meu próprio filho quis acabar com a minha vida. A resposta dele quebrou minha alma em 1000 pedaços. Porque você é um peso, disse ele com uma frieza que gelou meu sangue. Porque você sempre foi um fardo. Porque eu preciso da sua herança, e você nunca morre. Minha herança. Claro, tudo se resumia a dinheiro. O dinheiro que economizei por décadas trabalhando dia e noite. O dinheiro que guardei vivendo de forma simples para garantir um futuro para ele. O dinheiro que eu planejava deixar para ele quando morresse naturalmente de velhice, cercada pelo amor da minha família. Mas eu não sabia que você tinha tanto dinheiro, continuou ele com aquela voz venenosa. Até ver os documentos do banco quando você ficou doente ano passado. 800 mil reais, mãe. 800 mil reais que eu preciso agora, não quando você tiver 90 anos. 800 mil reais que eu ganhei com suor e lágrimas. 800 mil reais que representavam 40 anos de trabalho, privações, de noite sem dormir trabalhando dobrado para dar a ele a melhor faculdade, as melhores roupas, as melhores oportunidades. Além disso, acrescentou ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo, você já está velha. O que mais você vai fazer da vida? Para que você precisa de tanto dinheiro na sua idade? As palavras dele foram punhais no meu coração. Cada sílaba era uma traição mais profunda que a anterior. Neide tentou intervir. Tiago, não fala assim com a sua mãe, murmurou ela, mas ele mandou ela calar a boca com o olhar. Tia, você sabe que eu tô certo. Ela já viveu a vida dela. Eu tenho família para sustentar, filhos para educar, um futuro pela frente. Um futuro construído em cima do meu caixão. Respondi com uma amargura que eu não sabia que tinha dentro de mim. Um futuro comprado com a minha morte. Ele olhou para mim com desprezo, como se eu fosse a louca, como se eu fosse a vilã nessa história distorcida. Não faz drama, ele me disse. Ia ser rápido. Os chocolates tinham arsênico suficiente para parecer um infarto fulminante. Ninguém ia desconfiar de nada. Você teria morrido tranquila dormindo, e eu teria herdado o que ia ser meu de qualquer jeito. As palavras dele revelaram o tamanho da traição. Não tinha sido um impulso, um momento de loucura. Tinha sido um plano calculado, friamente arquitetado. Ele pesquisou o veneno. Comprou os bombons mais caros para disfarçar o gosto. Calculou a dose exata. Minha morte tinha sido planejada com a mesma dedicação que eu coloquei planejando as festas de aniversário dele por tantos anos. E o que aconteceu? Perguntei a ele. Por que seu plano perfeito deu errado? O rosto dele se contorceu numa careta de raiva. Porque você é burra demais até para comer os chocolates que seu próprio filho te dá, cuspiu ele. Porque você sempre tem que ser a mártir. Sempre tem que dar tudo. Sempre tem que ser a santa. A ironia era sufocante. O próprio defeito que ele criticava em mim, minha mania de dar em vez de receber, foi o que salvou minha vida. Meu instinto de dividir o presente com os filhos dele destruiu o plano dele. Mas a pior parte, continuou ele, aumentando a voz, é que agora Luana sabe de tudo. As crianças quase morreram por sua culpa, por causa dessa sua mania maldita de querer dividir o que não é seu. Ele me culpou. Depois de tentar me assassinar, ele me culpou pelo envenenamento dos próprios filhos. Luana apareceu na porta da cozinha durante nossa conversa. O rosto dela estava pálido, os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha ouvido tudo. A confirmação final de que o marido não só tinha tentado matar a sogra, mas estava disposto a sacrificar os próprios filhos no processo. Tiago, disse ela com a voz embargada, como você teve coragem? Como você pôde colocar nossos filhos em perigo? Ele se virou para ela com a mesma frieza que mostrou para mim. Porque nada ia acontecer, respondeu ele.
porque o veneno era para ela, não para você. Mas você sabia que eu sempre divido tudo com as crianças, gritou Luana. Você sabia que tinha chance de eles comerem aqueles bombons. Tiago deu de ombros como se estivesse falando da previsão do tempo e murmurou que foi um risco calculado. Um risco calculado. As crianças que ajudei a criar, as crianças que enchiam minhas tardes de alegria quando todo o resto estava cinza, tinham sido um risco calculado para ele no plano de me matar. Naquele momento, entendi que o filho que criei, o menino que adotei e amei como se tivesse saído de mim, tinha morrido há muito tempo. O homem na minha frente era um estranho perigoso que foi capaz de me olhar nos olhos por anos enquanto planejava meu fim. Acabou, eu disse a ele, com uma calma que me surpreendeu. Tudo acabou entre nós. Ele riu, uma risada amarga e cruel. O que você vai fazer, mãe? Chamar a polícia? Denunciar seu próprio filho? Você sabe que nunca vai fazer isso. Você é fraca demais. Fraca. Por 40 anos, fui fraca demais para dizer não a ele. Fraca demais para impor limites. Fraca demais para ver que meu amor incondicional o transformou num monstro. Mas naquele dia, naquela casa, diante da prova da traição absoluta dele, algo mudou dentro de mim. Você tem razão, eu disse. Fui fraca demais por tempo demais, mas isso acaba hoje. Virei as costas e comecei a andar em direção ao portão. Espere e veja o que uma mulher fraca pode fazer quando finalmente cria coragem. Os gritos dele me seguiram até a rua. Ele gritou que eu era uma ingrata, que depois de tudo que ele fez por mim, eu estava abandonando ele. Tudo o que ele fez por mim, o cúmulo do cinismo. Tentar me matar era, na mente doentia dele, algo que ele tinha feito por mim. Naquela noite, na solidão da minha casa, chorei como não chorava há décadas. Chorei pelo filho que perdi, pelos anos jogados fora, pelo amor traído. Mas, acima de tudo, chorei pela mulher que eu tinha sido, boba, permissiva, cega para a maldade que crescia na minha frente. Quando as lágrimas secaram, tomei uma decisão. Tiago estava certo sobre uma coisa. Eu era fraca demais, mas aquela mulher fraca estava morrendo naquela noite. Amanhã nasceria uma nova Dalva. Uma Dalva que aprendeu que amor sem limites não é virtude, é cumplicidade. Uma Dalva que descobriu que, às vezes, para se proteger, você tem que virar o bicho que seus inimigos menos esperam. Meu celular tocou. Era Silvio, meu advogado, um velho amigo da família. Dalva, disse ele. Luana me ligou. Ela me contou tudo. Você está bem? Pela primeira vez em dias, sorri. Estou ótima, Silvio. E tenho trabalho para você. A transformação não foi imediata, mas foi total. Nas semanas seguintes, enquanto Tiago achava que tinha me destruído emocionalmente, eu estava construindo os alicerces da minha vingança. O primeiro passo foi me mudar. Eu não podia continuar morando naquela casa onde criei uma cobra, onde cada canto me lembrava da minha ingenuidade. Silvio me ajudou a encontrar um apartamento na área mais nobre de São Paulo, nos Jardins, uma cobertura com vista panorâmica, que o aluguel custava em 1 mês mais do que Tiago ganhava em 3. Quando assinei o contrato, vi a surpresa nos olhos da corretora. Uma senhora de 69 anos, vestida com simplicidade, pagando à vista o aluguel de um apartamento de luxo. É para a minha aposentadoria? Disse a ela com um sorriso. Decidi que era hora de me dar alguns mimos. Aposentadoria? Que palavra libertadora! Eu estava me aposentando de ser mãe. Estava me aposentando de ser a vítima. Estava me aposentando de ser a mulher que dava tudo e não pedia nada em troca. O apartamento era espetacular. Piso de madeira nobre, janelas imensas, uma cozinha planejada que parecia de revista. Mas o que eu mais gostava era o escritório, um espaço silencioso, onde eu podia planejar, onde eu podia pensar, onde eu podia virar a estrategista que Tiago nunca imaginou que eu fosse. Silvio foi meu primeiro aliado nessa nova vida. Por anos ele cuidou dos meus assuntos legais básicos, testamento, seguro, burocracias. Mas agora eu precisava de mais. Precisava de um guerreiro jurídico que me ajudasse a desmontar a vida do homem que tentou me assassinar. Dalva, ele me disse na nossa primeira reunião séria no escritório, isso vai ser pesado. Tiago não vai desistir fácil. Ele vai brigar.
Ele vai mentir. Ele vai tentar virar o jogo. Me encostei na cadeira de couro e olhei bem nos olhos dele. Silvio, ele me subestimou por 40 anos. Agora é a minha vez de surpreender. A primeira coisa que fizemos foi blindar meu dinheiro. Tiago sabia da conta principal, mas não sabia das outras 3. Não sabia das aplicações que eu renovava religiosamente todo ano. Ele não sabia das ações que comprei com o dinheiro extra dos meus bicos no fim de semana. Ele não sabia que a mãe burra dele tinha construído um patrimônio modesto, mas sólido. No total, disse Silvio depois de revisar a papelada, estamos falando de quase 2 milhões de reais, não 800 mil como ele acha. 2 milhões. 40 anos de sacrifício transformados em poder econômico. 40 anos vivendo com pouco para garantir conforto no fim da vida. Mas o dinheiro era só uma ferramenta. A verdadeira arma era a informação. Silvio contratou um investigador particular, um ex-policial civil chamado Roberto, especialista em casos de família. O que descobrimos nas semanas seguintes me deixou de queixo caído. Tiago não só tinha planejado minha morte pela herança, ele estava atolado em dívidas que eu nem imaginava. Dívidas de jogo, dívidas com agiotas, dívidas que transformaram minha morte numa necessidade urgente para ele. Meu filho não era apenas um assassino frustrado. Era um viciado em jogo falido que tinha apostado o futuro da família às minhas custas. Aqui estão as provas, disse Roberto, me entregando uma pasta cheia de fotos, documentos, extratos. Seu filho deve mais de 200 mil reais para gente muito perigosa, gente que não aceita depois eu pago. As fotos mostravam ele em casas de pôquer clandestinas no centro, em bingos ilegais na Zona Leste, em reuniões noturnas com homens com cara de poucos amigos. Ele tinha feito empréstimo dando a casa onde morava com Luana como garantia, sem contar nada para ela. Tinha vendido o carro da esposa escondido. Tinha zerado a poupança das crianças para pagar juros. Meu filho não era apenas um assassino, era um ladrão que tinha roubado o futuro da própria família. Luana não sabe de nada disso, continuou Roberto. Ele mente para ela há meses. Diz que a empresa está cortando gastos, que o salário atrasou, que precisam apertar o cinto. Mas a verdade é que ele está torrando o dinheiro da casa no jogo. A informação era um soco no estômago, mas também era perfeita. Tiago tinha construído a própria prisão com as mentiras e vícios dele. Eu só tinha que empurrar as grades para tudo desabar. Enquanto isso, ele achava que tinha vencido. 3 semanas se passaram desde a briga na casa de Neide e eu não tinha dado sinal de vida. Não liguei, não apareci lá, não fiz escândalo. Na cabeça narcisista dele, isso confirmava a teoria de que eu era fraca demais para bater de frente. Mas eu estava trabalhando. Todo dia, do meu novo apartamento, eu combinava os próximos passos com Silvio. Toda noite, lia os relatórios de Roberto, descobrindo mais podres do monstro que meu filho tinha virado. Toda madrugada, planejava a próxima etapa do meu troco. A primeira fase foi psicológica. Eu precisava que Tiago sentisse que estava no controle, que tinha ganhado. Precisava que ele relaxasse, baixasse a guarda. Por isso sumi. Por isso deixei ele acreditar que eu estava escondida em algum canto chorando as pitangas. Silvio tinha me explicado como seria o processo. Temos provas da tentativa de envenenamento, disse ele. Os laudos médicos das crianças, o depoimento de Luana, as gravações que você fez dele confessando. Sim, eu gravei toda a nossa conversa na casa de Neide. Um gravador pequeno que Roberto tinha me dado, escondido na bolsa. Mas, continuou Silvio, um processo criminal no Brasil é lento e complicado. Vai ter imprensa em cima. Vai ter fofoca. Você aguenta o tranco? Eu aguentava. E muito mais. Depois de 40 anos sendo capacho, estava pronta para botar a boca no trombone e mostrar quem Tiago realmente era. Além disso, acrescentou ele com um sorriso, temos provas de estelionato, apropriação indébita e fraude. Podemos quebrar ele financeiramente antes mesmo do processo criminal começar. Financeiramente. A palavra soou como música. Tiago tentou me matar por dinheiro. Agora, ele ia perder tudo o que tinha por ter tentado me matar. Durante aquelas semanas de silêncio, também cuidei de mim. Contratei Yolanda, uma personal stylist, que mudou meu visual da água para o vinho. Adeus às roupas de velha. Adeus ao cabelo grisalho sem corte. Adeus à postura de coitada. Quando Yolanda terminou,
Não me reconheci no espelho. Meu cabelo estava num tom castanho elegante, com um corte moderno que me rejuvenesceu uns 10 anos. Minhas roupas eram chiques, mas discretas. Blazers de linho, sapatos confortáveis mas finos, acessórios que impunham respeito. Dalva, disse Yolanda, admirando o trabalho, você parece uma executiva poderosa. Mulher poderosa. Gostei disso. Por 40 anos fui a mulher que servia café, a mulher que se anulava. Agora era a hora de mandar. O último passo da minha transformação foi o mais importante. Minha atitude. Contratei uma terapeuta focada em autoestima feminina. Dalva, disse ela na primeira sessão, você tem que parar de se ver como vítima. Você é uma sobrevivente. Você é uma leoa. As sessões abriram minha cabeça. Por décadas, confundi amor com submissão, bondade com ser trouxa, maternidade com anulação total. Criei um monstro porque tive medo de ser uma mãe ruim se dissesse não. Amor de verdade, explicou a psicóloga, exige limites. Se não tem consequência para coisa errada, não é amor, é cumplicidade. Cumplicidade. Por 40 anos, fui cúmplice da transformação do meu filho num sociopata, mas acabou. A nova Dalva não passava pano para ninguém. A nova Dalva era um trator que ia passar por cima do mundinho de Tiago. Uma noite, exatamente um mês depois da confusão, decidi que era hora de aparecer. Escolhi o lugar a dedo, a galeria de arte mais badalada da cidade, onde estava rolando um vernissage chique. Coloquei um terninho preto de grife, um salto que me deixava mais alta e joias que comprei naquela tarde. Quando cheguei na galeria de Uber Black, os fotógrafos de coluna social olharam para mim. Não sabiam quem eu era, mas sentiram que eu era alguém importante. Entrei na galeria com uma taça de espumante na mão, olhando os quadros, conversando com gente rica. Pela primeira vez em décadas, me senti em casa, elegante, segura. E então eu vi ele. Tiago estava no outro canto da galeria, com Luana. Ela parecia tensa, deslocada, claramente desconfortável naquele meio. Ele estava tentando puxar saco de algum empresário, provavelmente caçando alguém para aplicar golpe. Nossos olhos se cruzaram no meio do salão. Vi a cara de choque dele quando me reconheceu. A mulher chorona que ele deixou para trás tinha sumido, e no lugar estava essa senhora sofisticada e misteriosa. Cheguei perto devagar, curtindo cada passo. Quando parei na frente dele, dei um sorriso doce, mas venenoso. Oi, Tiago, disse com uma voz firme. Que surpresa te ver aqui. Ele ficou branco. Luana me olhou sem entender nada, mas parecia admirada. Os empresários que falavam com Tiago olharam para mim curiosos. Mãe, gaguejou ele. O que você está fazendo aqui? A voz dele tremeu. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu pequeno perto de mim. Tô aproveitando minha aposentadoria, respondi, tomando um gole do espumante. Decidi que era hora de cuidar de mim. A palavra aposentadoria soou como uma ameaça. Os empresários ficaram interessados. Dava para ver que o clima pesou, mas também dava para ver que eu não era a coitadinha da história. Aposentadoria? Perguntou um deles educadamente. Do que a senhora está se aposentando, dona Dalva? De ser boazinha demais, respondi sem tirar o olho de Tiago. Às vezes, a gente dá tanto que as pessoas acostumam mal. Chega uma hora que a gente tem que parar de dar e começar a cobrar a conta. Cobrar a conta. Tiago entendeu o recado. Ele sabia que a mamata tinha acabado. Ele sabia que a caça tinha começado. E agora ele era a presa. Os dias seguintes foram tensos. Tiago sabia que alguma coisa estava diferente, mas não sabia o quê. Ele me viu na galeria, transformada, e isso deixou ele pilhado. Começou a me ligar igual doido, mas eu não atendia. Deixava cair na caixa postal, onde eu ouvia o desespero dele aumentando. Mãe, atende esse telefone, dizia ele nas mensagens de voz. A gente precisa conversar. Preciso saber o que você está tramando. O que você está tramando? Pela primeira vez ele tinha medo de mim. Silvio tinha dado a largada na parte jurídica. A primeira coisa foi entrar com uma ação civil, por tentativa de homicídio, usando tudo que a gente tinha, os exames das crianças, os áudios, o depoimento de Luana e dos médicos. Dalva, disse Silvio. Isso vai dar o que falar. Vai sair no Datena, no Balanço Geral. Você está preparada? Pode mandar ver. Quero que todo mundo saiba quem é Tiago.
Quero que os vizinhos, o chefe, os amigos do futebol saibam que ele tentou matar a mãe. Mas o processo civil era só o começo. O principal era a investigação de Roberto sobre os crimes financeiros. Fraude, desvio, golpe em agiota, sonegação. Meu filho tinha construído um castelo de cartas que ia desmoronar. Tá tudo aqui, disse Roberto, me entregando as pastas. Seu filho tá roubando a própria família faz tempo. Luana pode processar ele por fraude patrimonial e pedir tudo de volta. Fraude patrimonial. Decidi que era hora de conversar com Luana. Apesar das nossas brigas, ela também era vítima. Ela foi enganada, roubada, e o principal era a mãe dos meus netos, as crianças que quase morreram por culpa do pai. Convidei ela para almoçar num restaurante chique nos Jardins. Quando ela chegou, arregalou os olhos para o meu novo visual. Eu não era mais a sogra chata e submissa. Eu era dona do meu nariz. Luana, disse a ela depois que pedimos nosso almoço, a gente precisa conversar sério. Ela concordou, nervosa. Sabia que vinha bomba. Eu sei tudo sobre as dívidas de Tiago. Sei do jogo, dos agiotas, do empréstimo que ele fez na casa sem você saber. Ela ficou pálida. Como você sabe disso? Perguntou baixinho. Porque contratei gente para investigar, respondi calma. Porque cansei de ser trouxa. Entreguei a pasta de Roberto para ela. Tá tudo aí. Papelada, fotos, extrato do banco. Luana leu os papéis chorando. Cada página era uma facada. O marido dela não só tentou matar a sogra, mas estava torrando o futuro da família no jogo. Dalva, disse ela chorando, eu não sabia de nada. Ele falava que o escritório estava em crise, que precisava cortar gasto. Eu nunca imaginei que ele estava acabando com a nossa vida. Luana, peguei na mão dela. Você não tem culpa. Tiago enganou a gente, mas agora a gente pode dar o troco. Expliquei meu plano. Ela podia entrar com o processo, recuperar a casa, proteger as crianças. Eu pagava o advogado. Mas, falei séria, preciso que você seja testemunha contra ele. Preciso que você conte a verdade sobre os chocolates, sobre o que ele falou. Tudo. Ela não pensou 2 vezes. Com certeza. É o mínimo depois do que ele fez. Enquanto a gente almoçava, Tiago apareceu no restaurante. Não foi coincidência. Ele estava seguindo ela, desconfiado desse encontro entre a esposa e a mãe. Quando viu a gente junto, com papelada na mesa, ele entrou em pânico. Veio na nossa direção, bufando. O que está acontecendo aqui? Perguntou tenso. O que vocês estão tramando? O medo dele era visível. Ele sabia que a casa estava caindo. Tamo falando de você, respondi sorrindo frio. Das suas dívidas, das suas mentiras, de como você está roubando sua própria família. Tiago olhou para os papéis na mesa e murchou. Luana, implorou para a mulher, não escuta essa velha louca. Ela quer fazer a cabeça de você contra mim. Velha louca. Até na hora do aperto ele me xingava. Não tinha respeito nenhum. Tiago! Luana falou com uma voz firme que eu nunca tinha ouvido. Eu sei de tudo. Sei do jogo, das dívidas, da hipoteca. Sei que você está mentindo há meses. Ele tentou negar, mas ela cortou. E eu sei que você tentou matar sua mãe. Ela gritou essa parte, e o restaurante todo olhou. O pessoal das outras mesas parou de comer para olhar o barraco. Tiago percebeu e tentou falar baixo, mas estava desesperado. Luana, pelo amor de Deus, sussurrou ele. A gente resolve isso em casa. Não dá ouvidos para essa mulher. Ela sempre quis separar a gente. Não, respondeu Luana. Chega, chega de mentira. Vou proteger meus filhos, e isso significa longe de você. Ela levantou, pegou a bolsa e foi embora. Meus advogados vão te procurar. Tiago ficou lá parado, vermelho de raiva. Quando Luana saiu, ele virou para mim com um ódio que me lembrou por que eu precisava destruir ele. A culpa é sua, ele rosnou. Você acabou com meu casamento, destruiu minha família. Eu não destruí nada, respondi calma. Eu só acendi a luz. Seu casamento acabou quando você virou mentiroso e ladrão. Sua família acabou quando você tentou matar sua mãe. Levantei da mesa e encarei ele. E isso é só o começo. Ele veio atrás de mim na calçada gritando ameaça. Você vai pagar caro por isso! Berrava ele enquanto eu entrava no táxi. Você vai se arrepender! Se arrepender? Ele tentou tirar minha vida. E agora reclamava porque eu estava me defendendo. Naquela noite, Silvio ligou. Dalva,
O processo já tá rolando. A imprensa descobriu. Tão querendo entrevista. Querem sua versão. Era o que eu queria. Pode marcar, falei. O Brasil todo vai saber a verdade. A primeira entrevista foi pro jornal local da hora do almoço. Cheguei no estúdio arrumada, confiante. A repórter foi simpática. Dona Dalva, disse ela ao vivo, conta pra gente. Como a senhora descobriu que seu filho tentou te envenenar? Contei tudo. Os bombons, o desespero dele, as crianças no hospital, a confissão fria. Falei calma, sem choradeira, só os fatos. Como uma mãe se sente descobrindo que o filho quer a morte dela? Perguntou a repórter. Ela se sente livre, respondi. Livre de uma ilusão de 40 anos. Livre para parar de proteger quem nunca protegeu ela. A entrevista viralizou na internet. Em poucas horas, estava em tudo que é rede social. Os comentários eram só apoio. Um monte de mulher me escreveu contando história parecida de filho ingrato. Mas o melhor foi a repercussão para Tiago. No trabalho, todo mundo já sabia. Os vizinhos olhavam torto. Os amigos sumiram. O escândalo perseguiu ele. No mercado, o povo apontava. No trabalho, ninguém queria almoçar com ele. Mas eu sabia que a humilhação pública era só o começo. A verdadeira justiça vinha agora. Os processos, a perda dos bens, a falência total. A caçada tinha começado e eu não ia ter pena. O processo andou rápido. Silvio entrou com tudo. Tentativa de homicídio, estelionato, fraude e um processo de indenização de R$ 500 mil. Tiago acordou numa segunda-feira com a vida de ponta cabeça. O banco bloqueou a conta dele. O pouco que sobrava do salário foi penhorado. Ele ficou sem um tostão furado. Dalva, me contou Silvio, seu filho tá quebrado. Não tem dinheiro nem para advogado. Vai ter que usar a Defensoria Pública. Defensor público contra um dos melhores escritórios de São Paulo. Era covardia, mas o melhor foi ver o mundo dele ruir. O chefe dele chamou para uma conversa. Tiago, a empresa não pode ficar com o nome sujo por causa disso. Tamo te desligando agora. 20 anos de casa demitido por justa causa moral. Os agiotas, vendo a notícia na TV, resolveram cobrar a conta logo. Sabiam que se demorassem, não iam ver a cor do dinheiro. Começaram a bater na porta dele, ameaçar. Uma noite, eu estava tomando um vinho em casa quando Luana ligou chorando. Dalva, uns homens vieram aqui no portão, armados. Falaram que se Tiago não pagar amanhã, vão levar tudo de dentro de casa. Cadê Tiago? Perguntei. Fugiu, respondeu ela. Pulou o muro do fundo quando viu os caras. Me deixou sozinha com as crianças. Covarde. Luana, falei firme. Pega as crianças e vai para casa da sua mãe agora. Amanhã cedo a gente resolve. Chegou a hora da minha cartada final. No dia seguinte, fui na casa de Tiago com Silvio e 2 seguranças particulares. Os cobradores estavam lá, rondando a casa. Quando me viram, vieram ver qual era. Senhora, disse o chefe deles. Um cara grande. A senhora é mãe do caloteiro? Sou, respondi na lata. E tenho uma proposta. Tirei um cheque administrativo da bolsa. Isso aqui cobre o que meu filho deve. R$ 250 mil. Peguem e sumam da vida dele. Os caras ficaram surpresos. Não esperavam ver a cor desse dinheiro. Por que a senhora tá pagando para ele? Perguntou o cara. Não tô pagando para ele, respondi. Tô pagando pela minha nora e meus netos. Eles não merecem passar por isso. O cara pegou o cheque, conferiu e concordou. Fechado. A dívida morreu. Quando eles saíram, Luana veio chorando. Dalva, eu não posso aceitar você pagar a dívida de Tiago. Não tô pagando de graça, expliquei. Tô pagando por vocês. Entreguei um documento para ela. Isso é a transferência da casa. O Tiago tinha assinado uma procuração de plenos poderes para os agiotas como garantia. Eu peguei de volta e usei para passar a casa para o seu nome. Agora é tudo seu. Tiago não manda mais em nada aqui. E isso aqui é um contrato. Você me deve esse valor, mas vai me pagando picado em 20 anos, sem juros. Era o acordo perfeito. Luana ficava com a casa, as crianças seguras e Tiago sem nada. De tarde, Tiago ligou implorando. Mãe, pelo amor de Deus, os caras vão me matar, preciso de dinheiro. Me perdoa. Tiago, cortei ele. Já paguei sua dívida. Ele suspirou aliviado. Graças a Deus, mãe. Sabia que você não ia me deixar na mão. Mas não fiz por você, continuei.
Fiz por Luana. E a casa agora é dela. Passei pro nome da sua ex-mulher. Silêncio total. O quê? Ele gaguejou. A casa não é mais sua. Luana me deve, não você. Você tá na rua. Você não pode fazer isso. Ele gritou. A casa é minha. Comprou com dinheiro roubado? Respondi. Agora é dela. Se vira. Desliguei. Os dias seguintes foram ótimos. Tiago tentou entrar em casa, mas Luana já tinha trocado o miolo da fechadura. Ele tentou forçar, ela chamou a polícia. A polícia chegou e explicou que ele não podia entrar. Mas é minha casa, ele gritava na calçada. Senhor, disse o policial, tem uma medida protetiva aqui. O senhor não pode chegar perto da ex-esposa num raio de 200 metros. Medida protetiva. Luana aprendeu rápido. Tiago virou sem teto. Teve que ir morar num hotelzinho fuleiro no Centro Velho. Mas a imprensa descobriu onde ele estava e não dava sossego. Desesperado, ele tentou dar uma de esperto. Abriu uma live no Instagram para se defender. Minha mãe é louca, dizia ele pro celular, num quarto mofado. Ela inventou tudo para aparecer. Nunca teve veneno nenhum. Mas a internet não perdoa. O pessoal começou a comentar, perguntando por que as crianças foram pro hospital se não teve veneno e cadê o laudo médico. Ele não tinha resposta. A live viralizou como exemplo de gente sem noção. Todo mundo viu que ele era um mentiroso patológico. Tiago conseguiu se destruir sozinho, virou o vilão do Brasil. Mas minha maior alegria não foi ver ele se ferrar. Foi ver a paz de Luana, ver meus netos brincando tranquilos. A justiça dos homens estava vindo, mas a justiça divina já tinha acontecido. Os meses passaram e eu renasci. Tiago afundava e eu subia. O apartamento novo virou meu santuário. Silvio me mantinha informada dizendo que o promotor ia pedir a condenação máxima e que as provas não deixavam dúvida. E Luana estava outra pessoa. Voltou a estudar. As crianças estavam ótimas. Dalva, ela me disse num almoço, pela primeira vez eu durmo em paz. Uma tarde, Neide me ligou. Queria pedir desculpa. Recebi ela em casa. Ela chorou, disse que errou em proteger Tiago. Neide, falei, você escolheu o lado errado por 40 anos. Não dá para apagar isso com um pedido de desculpa agora. Ela saiu chorando, mas eu fiquei leve. Tinha colocado um ponto final. O julgamento foi 6 meses depois. A imprensa cobriu tudo. Eu depus tranquila, olhando na cara de Tiago. Me senti livre, disse pro juiz. Livre de um filho que só queria meu mal. Tiago tentou chorar, dizer que me amava, mas os áudios desmentiram tudo. O júri condenou ele rapidinho. Tentativa de homicídio qualificado. 12 anos de cadeia em regime fechado. Quando o juiz leu a sentença, não senti alegria. Senti alívio. Tiago saiu algemado, gritando, Mãe, não faz isso! Eu nem pisquei. Os processos civis também saíram. Ele perdeu o poder familiar sobre as crianças. Meus netos estavam livres dele. Um dia, achei uma carta antiga que escrevi para ele e nunca mandei, agradecendo por ser um bom filho. Rasguei e joguei no lixo. Escrevi uma nova para mim mesma dizendo parabéns, Dalva. Você acordou a tempo. Nos meus 70 anos, fiz uma festa para os amigos que me ajudaram. Silvio, Yolanda, Roberto. Soprei as velas pedindo que nenhuma mãe passe pelo que passei. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, refleti sobre a jornada que empreendi. De vítima silenciosa a mulher empoderada. De mãe abnegada a uma pessoa que se valorizava. De uma mulher que dava tudo sem receber nada a uma mulher que aprendeu que amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. Tiago quis me matar para ficar com meu dinheiro, mas acabou conseguindo algo completamente oposto. Ele acordou uma mulher que eu não sabia que existia dentro de mim. Uma mulher forte, inteligente, capaz de lutar pelo que lhe pertencia. A justiça formal tinha sido feita, mas a verdadeira vitória era pessoal. Eu tinha recuperado minha dignidade, minha autonomia, meu direito de viver sem medo ou manipulação. 2 anos depois da sentença, minha vida alcançou um equilíbrio que eu nunca pensei ser possível. As feridas emocionais cicatrizaram, não com esquecimento, mas com sabedoria. Aprendi que curar não significa esquecer, mas integrar a dor numa versão nova e mais forte de si mesma. Minha rotina diária era um testemunho da minha liberdade recém-descoberta.
Acordava sem o peso da ansiedade que carreguei por décadas. Comia ovos mexidos com bacon no café da manhã enquanto lia as notícias financeiras, porque decidi aprender a gerenciar meus investimentos pessoalmente. Silvio me apresentou ao Osmar, um consultor financeiro ético que me ensinou que dinheiro podia ser uma ferramenta de empoderamento, não apenas de sobrevivência. Dalva, Osmar me disse durante uma das nossas sessões, a senhora tem capital suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida e deixar uma herança considerável. Herança. A palavra que motivou a tentativa de homicídio agora tinha um significado completamente diferente para mim. Decidi criar um fundo para meus netos, administrado por Luana até que eles completassem 25 anos. Também estabeleci uma fundação para ajudar mulheres idosas vítimas de abuso familiar. Minha experiência traumática se transformou em propósito social. As crianças visitavam meu apartamento todo fim de semana. Ver os rostinhos delas se iluminarem quando chegavam era o remédio mais poderoso para qualquer tristeza residual. Vovó Dalva, a pequena Aninha, me dizia: "Por que o papai não mora mais com a gente?" Eram perguntas difíceis que Luana e eu aprendemos a responder com honestidade apropriada para a idade. O papai fez escolhas que machucaram muita gente, Luana explicava. Às vezes, quando alguém machuca os outros, tem que ir para um lugar especial para aprender a se comportar melhor. As crianças aceitavam essas explicações com a resiliência natural da infância, mas eu sabia que, eventualmente, precisariam de mais detalhes. Uma tarde, enquanto brincava com meus netos no parque perto do meu apartamento, vi uma senhora idosa sentada sozinha num banco. Ela parecia triste, perdida, com aquela expressão que eu conhecia bem demais. Aproximei-me e comecei uma conversa. "Sou Yolanda", ela me disse. Não Yolanda, a estilista, mas outra mulher que coincidentemente tinha o mesmo nome. "Moro com meu filho e a esposa dele, mas me sinto invisível. Eles me tratam como um fardo." A história dela ressoou profundamente em mim. Foi como ver meu passado refletido em outra pessoa. Contei a ela minha experiência, sem detalhes dramáticos, mas com a honestidade de quem viajou pela mesma escuridão. "Yolanda", eu disse a ela, "você não tem que aceitar ser tratada como um fardo. Você tem direitos, você tem valor, você tem opções." Aquela conversa se tornou o germe de algo maior. Comecei a organizar reuniões semanais no meu apartamento para mulheres idosas enfrentando situações semelhantes. Chamamos de Círculo de Força. Toda quinta-feira à tarde, minha sala de estar se enchia de histórias de sobrevivência, apoio mútuo, de mulheres se redescobrindo. Silvio me ajudou a formalizar a fundação. A Fundação Dalva para a Dignidade da Mulher Idosa foi como acabou se chamando. Nosso primeiro projeto foi um abrigo temporário para idosas vítimas de abuso familiar. O segundo foi um programa de assistência jurídica gratuita. A mídia começou a me ligar para falar sobre a questão do abuso de idosos. Minha história tinha ressoado tanto que me tornei, sem buscar, uma voz para outras vítimas. O abuso familiar nem sempre deixa marcas visíveis, eu dizia nas entrevistas. Às vezes o abuso é emocional, financeiro, psicológico. Uma manhã, exatamente 3 anos após a tentativa de envenenamento, recebi uma carta da prisão. Era de Tiago. Meu primeiro impulso foi jogar fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Abri com as mãos trêmulas. "Querida mãe", começava, "eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que tenho refletido sobre o que fiz." A carta continuava com o que pareciam desculpas genuínas, expressões de remorso, promessas de mudança, mas havia algo no tom que parecia familiar, manipulação sutil, a tentativa de despertar pena. "Tenho feito terapia psicológica", escreveu ele. "O psicólogo diz que tenho problemas profundos que vêm do meu abandono precoce, da morte dos meus pais biológicos. Mesmo da prisão, ele continuava culpando os outros por suas decisões. Ainda era incapaz de assumir responsabilidade total. Por favor, mãe, a carta terminava. Me dê uma chance de reparar o dano que causei. Aceite me visitar. Preciso ver você. Preciso do seu perdão para conseguir me curar. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Sempre foi sobre o que ele precisava, nunca sobre o que eu precisava ou merecia. Mostrei a carta para minha psicóloga.
a doutora que me ajudou no meu processo de cura. Dalva, ela me disse depois de ler. Como você se sente lendo isso? Sinto pena, respondi. Mas não dele. Sinto pena porque, depois de 3 anos na prisão, ele ainda não entende verdadeiramente o que fez. Você vai responder? Perguntou ela. Você vai visitá-lo? Refleti por dias sobre essa pergunta. Parte de mim, a mãe que fui por 40 anos, sentia a obrigação de responder. Mas a nova mulher que emergiu das cinzas sabia que minha cura não dependia de perdoar a pessoa que tentou me matar. Finalmente decidi escrever uma resposta, mas não a que ele esperava. Tiago, escrevi, recebi sua carta. Fico feliz em saber que você está refletindo sobre suas ações. No entanto, meu processo de cura não requer ver você ou perdoar você. Aprendi que o perdão é para o benefício de quem perdoa, não de quem pede. Construí uma vida plena sem você, minha carta continuou. Encontrei paz, propósito e felicidade. Sua ausência não é um vazio na minha vida. É um espaço preenchido com tranquilidade. Espero que você encontre sua própria redenção, mas meu caminho para a cura não inclui mais tentar salvar você das consequências das suas decisões. Assinei a carta simplesmente como Dalva, não como mãe. Aquele título tinha sido revogado no dia em que ele decidiu se tornar meu potencial assassino. Enviei a carta e senti uma libertação profunda. Eu tinha fechado definitivamente o último capítulo daquele relacionamento tóxico. Luana também tinha reconstruído a vida dela. Começou a estudar psicologia, inspirada pela nossa experiência. Quero ajudar outras famílias a identificar sinais de manipulação antes que seja tarde demais, me disse ela. A transformação dela de vítima silenciosa para defensora ativa foi inspiradora. As crianças estavam crescendo saudáveis e seguras. Ocasionalmente, perguntavam sobre o pai, mas sem a angústia que mostravam durante os anos de toxicidade familiar. A estabilidade emocional substituiu o caos constante que marcou os primeiros anos delas. Uma tarde, enquanto revisava os relatórios da fundação, percebi algo extraordinário. Em 2 anos, tínhamos ajudado mais de 200 mulheres idosas a escapar de situações abusivas. Algumas recuperaram propriedades roubadas por filhos manipuladores. Outras encontraram coragem para denunciar abusos. Todas redescobriram sua dignidade. Minha história pessoal de sobrevivência se tornou um farol de esperança para outras mulheres. A tentativa de assassinato que buscou me calar para sempre acabou amplificando minha voz além do que eu jamais imaginei. Naquela noite, olhando a cidade do meu terraço, refleti sobre a ironia perfeita da minha situação. Tiago quis me matar para roubar minha herança, mas conseguiu que eu construísse um legado muito mais valioso, uma fundação que duraria além da minha morte, ajudando gerações de mulheres a encontrar sua força. A mulher que fui por 70 anos morreu simbolicamente no dia dos chocolates envenenados. A mulher que nasceu daquelas cinzas era mais forte, mais sábia, mais completa. Aprendi que, às vezes, para encontrar a luz, você tem que passar pela escuridão mais profunda. Minha vingança foi completa, mas não pela destruição de Tiago, e sim pela minha própria reconstrução. A melhor vingança acabou sendo viver plenamente, sem medo, sem culpa, sem a sombra da manipulação escurecendo meus dias. 5 anos após a sentença, minha vida atingiu uma plenitude que nunca pensei ser possível. A fundação cresceu exponencialmente, com escritórios em 3 estados e uma equipe de 20 profissionais dedicados. Ajudamos mais de 500 mulheres a recuperar sua dignidade e autonomia. Uma manhã, Silvio me ligou com uma notícia inesperada. Dalva, disse ele com voz grave, Tiago está pedindo liberdade condicional. Ele cumpriu 5 anos da pena e o advogado dele alega bom comportamento. Meu coração acelerou momentaneamente, mas a ansiedade durou apenas segundos. Eu não era mais a mulher vulnerável que fui. O que isso significa para nós? Perguntei calmamente. Significa que haverá uma audiência, explicou Silvio. O juiz vai revisar o caso, vai ouvir testemunhos a favor e contra a libertação dele. Você tem o direito de testemunhar. Decidi que era hora de enfrentar Tiago uma última vez, mas de uma posição de poder absoluto. Por 5 anos, construí uma nova identidade, uma nova vida, um novo propósito. Ele permaneceu estagnado numa cela,
pagando pelos seus crimes. A audiência foi agendada para uma manhã de terça-feira. Cheguei ao tribunal acompanhada por Luana, que agora era psicóloga licenciada e diretora associada da minha fundação. Vestíamos roupas profissionais, projetando a imagem das mulheres de sucesso que conseguimos nos tornar. Quando Tiago entrou na sala, a aparência dele me chocou. 5 anos de prisão o transformaram num homem prematuramente envelhecido. O cabelo estava completamente grisalho, o rosto marcado por rugas profundas, a postura curvada pela derrota. Não restava traço do homem arrogante que tentou me assassinar. O advogado dele apresentou o caso para a liberdade condicional. Meu cliente demonstrou remorso genuíno, argumentou. Participou de programas de reabilitação, manteve excelente conduta, expressou desejos sinceros de reparar o dano causado à família. Quando chegou minha vez de testemunhar, levantei-me com a serenidade de quem encontrou paz interior. Meritíssimo, comecei. Por 5 anos, observei as consequências das ações do réu, não só na minha vida, mas na vida dos filhos dele, que prosperaram num ambiente livre da influência tóxica dele. Olhei diretamente para Tiago enquanto falava. Construí uma fundação que ajudou 500 mulheres vítimas de abuso familiar. Cada uma dessas histórias me lembra porque é importante que as ações tenham consequências reais e duradouras. O Sr. Tiago não só tentou me assassinar, continuei firmemente. Ele colocou em risco a vida dos próprios filhos, roubou da família, mentiu sistematicamente por anos. A libertação antecipada dele enviaria uma mensagem perigosa de que o arrependimento depois de ser pego pode apagar a gravidade de tentar assassinar a própria mãe. O juiz ouviu atentamente, tomando notas. Quando Tiago teve a oportunidade de falar, dirigiu-se a mim diretamente. Mãe, disse ele com a voz embargada, eu sei que não mereço seu perdão, mas eu mudei. Entendi o dano que causei. Passei 5 anos refletindo sobre meus erros. As palavras dele soavam ensaiadas, calculadas para gerar compaixão, mas não tinham mais poder sobre mim. Tiago, respondi calmamente, você perdeu o direito de me chamar de mãe no dia em que decidiu se tornar meu assassino em potencial. 5 anos de prisão não apagam 40 anos de manipulação ou o trauma de descobrir que seu próprio filho queria ver você morta. O testemunho de Luana foi devastador para as chances dele. Como psicóloga profissional, ela explicou ao juiz os padrões de comportamento narcisista e manipulador que observou por anos. As crianças prosperaram sem a presença do pai, declarou ela. Desenvolveram estabilidade emocional, segurança, confiança. A libertação dele representaria um retrocesso no desenvolvimento psicológico delas. O promotor apresentou provas de que Tiago tentou contatar agiotas da prisão, sugerindo que seus problemas com vício em jogos persistiam. Ele também recebeu dinheiro de fontes não identificadas na conta da cantina, sugerindo ligações contínuas com atividades questionáveis. Após 2 horas de deliberação, o juiz anunciou a decisão. Pedido de liberdade condicional negado, declarou: o réu cumprirá a sentença completa. A natureza premeditada dos crimes, combinada com o padrão de comportamento manipulador e a falta de remorso genuíno, tornam a libertação antecipada inapropriada. Tiago afundou na cadeira. Os 5 anos de bom comportamento e terapia obrigatória não foram suficientes para convencer o sistema legal de que ele tinha mudado de verdade. Ele teria que cumprir mais 7 anos antes de ser elegível para condicional novamente. Quando saímos do tribunal, senti uma satisfação profunda, mas tranquila. Não era um triunfo vingativo, mas a confirmação de que a justiça prevaleceu. Tiago pagaria integralmente pelos crimes, enquanto eu continuava a construir um legado de esperança e empoderamento. Naquela tarde, durante a reunião semanal do nosso círculo de força, compartilhei a experiência com as mulheres do grupo. Hoje, enfrentei meu agressor mais uma vez, disse a elas, mas não mais por medo ou vulnerabilidade. Enfrentei-o a partir do poder que construí durante estes anos. E Yolanda, a mulher que eu conheci no parque anos atrás e que agora coordenava um dos nossos programas, levantou a mão. Dalva, disse ela, sua história nos ensinou que nunca é tarde demais para recuperar nossa dignidade. Aos 70 anos, você encontrou sua força. Eu encontrei a minha aos 65. Naquela noite,
sozinha no meu apartamento, escrevi no meu diário que hoje fechei definitivamente o capítulo mais sombrio da minha vida. Tiago ficará na prisão mais 7 anos, mas eu não vivo mais na prisão emocional que ele construiu para mim. Sou livre, sou poderosa, sou inteira. Olhando pela janela a cidade iluminada, refleti sobre o caminho percorrido, de vítima silenciosa a defensora de outras vítimas, de mulher invisível a líder comunitária reconhecida, de mãe abnegada a uma mulher que aprendeu que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. A transformação foi dolorosa, mas necessária. Como uma borboleta que precisa destruir o casulo para voar, eu tive que destruir a versão permissiva de mim mesma para me tornar a mulher forte que sempre tive o potencial de ser. Amanhã, eu continuaria meu trabalho na fundação. Continuaria ajudando outras mulheres a encontrar sua voz. Continuaria construindo um legado que transcendia a vingança pessoal, porque aprendi que a melhor resposta a uma tentativa de destruição não é a destruição recíproca, mas a construção de algo bonito e duradouro. Tiago quis me eliminar para roubar minha herança monetária. Conseguiu exatamente o oposto. Ele acordou uma herança muito mais valiosa na forma de força, sabedoria e propósito que agora compartilho com centenas de mulheres. A justiça nem sempre vem rápido, mas quando vem, é completa e definitiva. 10 anos se passaram desde o dia que mudou meu destino para sempre. Agora, aos 79 anos, contemplava minha vida com uma satisfação profunda que nunca pensei ser possível. A Fundação Dalva cresceu e se tornou uma instituição nacional reconhecida, com abrigos em 8 cidades e um programa de assistência jurídica que ajudou mais de 2.000 mulheres. Meus netos, agora adolescentes, visitavam todo fim de semana. Aninha estava com 16 anos e decidiu estudar direito, inspirada pela nossa história familiar. Vovó, disse ela durante uma de nossas conversas, quero ser como você. Quero defender pessoas que não podem se defender sozinhas. O irmão mais novo dela, Carlinhos, que estava com 14 anos, mostrava uma maturidade emocional extraordinária para a idade. Luana se tornou uma psicóloga reconhecida nacionalmente, especializada em trauma familiar e abuso de idosos. Escrevemos um livro juntas intitulado Nunca é Tarde Demais, Encontrando Sua Força, depois dos 70, que se tornou um best-seller e foi traduzido para vários idiomas. Uma manhã de primavera, enquanto revisava a correspondência no meu escritório da fundação, recebi uma ligação que me transportou para o passado. Era o diretor da prisão onde Tiago cumpria pena. Dona Dalva, disse ele com voz grave, tenho que informar que seu filho faleceu ontem à noite. A notícia me impactou, mas não como eu esperava. Não senti dor materna ou perda devastadora. Senti uma mistura estranha de tristeza pelo que poderia ter sido e alívio pelo fechamento definitivo daquele capítulo. O que aconteceu? Perguntei com calma profissional. Foi um ataque cardíaco fulminante, explicou o diretor. Os médicos dizem que ele desenvolveu problemas cardíacos graves, provavelmente relacionados ao estresse e depressão. Morreu dormindo, sem dor. A ironia era absoluta. Ele planejou minha morte por ataque cardíaco com chocolates envenenados e finalmente morreu de um ataque cardíaco real. Ele deixou uma carta endereçada à senhora, continuou o diretor. Deseja que enviemos? Depois de um momento de reflexão, concordei em receber. Eu precisava saber as últimas palavras dele, não por nostalgia, mas para fechar completamente esse ciclo da minha vida. A carta chegou 2 dias depois. Abri com as mãos firmes, sem tremor ou ansiedade. Querida mãe, começava com uma letra trêmula. Escrevo isso sabendo que provavelmente vou morrer nesta prisão. Por 10 anos, refleti sobre o que fiz, sobre o monstro que me tornei. Entendo agora que não há perdão possível para tentar assassinar a mulher que me deu tudo. Não busco sua compaixão ou sua absolvição, continuava. Só quero que saiba que meu último pensamento consciente foi de arrependimento genuíno por ter falhado tão profundamente com você. Tenho acompanhado seu trabalho com a fundação daqui, escreveu ele. Os outros detentos me mostram artigos de jornal sobre suas conquistas. Isso me enche de uma mistura estranha de orgulho e vergonha. Orgulho porque você é extraordinária. Vergonha porque quase destruí alguém tão valioso.
A carta terminava com palavras que me surpreenderam pela aparente sinceridade. Morro sabendo que o mundo é um lugar melhor porque você sobreviveu e prosperou. Espero que minha morte traga a paz final que você merece. Com amor e eterno remorso, Tiago. Depois de ler a carta, guardei-a na minha mesa. Não senti necessidade de chorar ou de perdoar postumamente. Simplesmente senti que um livro muito longo e doloroso tinha finalmente chegado à última página. O funeral foi uma cerimônia pequena e privada. Luana, as crianças, Silvio e eu comparecemos. Não houve discursos emocionados ou nostálgicos. Foi uma despedida sóbria para alguém que escolheu o caminho da destruição e pagou as consequências totais. Aninha, com a sabedoria dos seus 16 anos, aproximou-se de mim após o serviço. Vovó, disse ela, você está triste? Estou em paz, respondi. Às vezes, a tristeza mais profunda é pelo que nunca foi, não pelo que foi perdido. Naquela noite, na solidão do meu apartamento, escrevi a última entrada sobre Tiago no meu diário. Hoje enterrei o filho que adotei há 47 anos. Mas o filho que eu verdadeiramente amei morreu há 10 anos, o dia em que ele decidiu se tornar meu assassino. Hoje só enterrei os restos daquela decisão. Os meses seguintes foram de produtividade extraordinária. Sem a sombra iminente de Tiago, sem a possibilidade de futuras audiências legais ou confrontos, dediquei-me completamente a expandir o trabalho da Fundação. Estabelecemos um programa de bolsas universitárias para mulheres mais velhas que queriam retomar os estudos depois de escapar de situações abusivas. Também criamos um centro de pesquisa sobre abuso de idosos, dirigido por Luana. Nossos estudos começaram a influenciar políticas públicas nacionais para a proteção de pessoas idosas. Minha experiência pessoal se tornou um catalisador para uma ampla mudança social. No meu aniversário de 80 anos, organizamos um baile de gala beneficente para a Fundação. O evento reuniu políticos, empresários, acadêmicos e, o mais importante, centenas de mulheres cujas vidas foram transformadas pelos nossos programas. Durante meu discurso naquela noite, refleti sobre a lição central da minha experiência. Aprendi que bondade sem limites não é virtude, é autoabandono. Aprendi que amor incondicional deve incluir amor próprio. Aprendi que, às vezes, para se salvar, você tem que estar disposto a decepcionar aqueles que esperam que você se sacrifique infinitamente. Minha história começou como uma tragédia, continuei, a tentativa de assassinato pelo meu próprio filho, mas se transformou numa história de renascimento, de descoberta, de propósito, porque escolhi não permanecer no papel de vítima, mas transformar minha dor em poder para ajudar os outros. Quando terminei meu discurso, as 2.000 pessoas presentes se levantaram numa ovação que durou 5 minutos. Mas o que mais me emocionou foram as lágrimas nos olhos de Aninha e Carlinhos, meus netos, que me olhavam com uma admiração conquistada através do exemplo e da resiliência. Naquela noite, de volta à casa, sentei no meu terraço para contemplar a cidade. 10 anos atrás, eu era uma mulher de 70 anos, vulnerável, manipulada, quase assassinada. Agora, eu era uma mulher de 80 anos, poderosa, respeitada, com um legado que duraria gerações. A vingança mais perfeita acabou sendo a construção de uma vida extraordinária. Tiago tinha querido me eliminar para roubar meu dinheiro, mas ele conseguiu despertar meu verdadeiro potencial. Ele tinha querido me calar para sempre, mas ele amplificou minha voz até se tornar um coro de mulheres empoderadas. Escrevi no meu diário naquela noite: eu não me arrependo de tê-lo adotado. Só me arrependo de não ter entendido antes que a bondade nunca deve ser praticada ao custo da autodestruição. Meu filho quis me matar, mas em vez de me destruir, ele me libertou para me tornar quem eu sempre fui destinada a ser. A história tinha terminado, mas o legado estava apenas começando. Cada mulher que encontrou sua força através dos nossos programas foi uma vitória sobre a mentalidade que tinha criado Tiago. Cada limite estabelecido, cada não firme pronunciado, cada ato de amor próprio era uma revolução silenciosa contra a cultura que ensina as mulheres a dar tudo sem receber nada. Tinha levado 70 anos para encontrar meu poder,
Mas eu tinha usado cada dia dos últimos 10 para garantir que outras mulheres não tivessem que esperar tanto tempo. Essa foi a minha verdadeira herança. Não dinheiro, mas sabedoria. Não propriedade, mas propósito. Não vingança, mas vitória através da transformação. O círculo tinha se fechado perfeitamente e eu estava em paz. Obrigada por ouvir. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima.